Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. Clique Jornal especial deste mês de dezembro, aonde se comemora alguma data. Não sei se é para se comemorar, mas o registro jornalístico é muito grande, porque a gente vai falar da entrega das casas da ocupação Pinheirinho. A ocupação que ocorreu em 2004, a desocupação no dia 22 de janeiro de 2012, foram 8 anos de ocupação. De 2012 até dezembro deste ano, são 4 anos e 8 meses de aluguel social. E o Valdir Martins, o Marrom, está aqui exatamente para falar desta luta da maior ocupação urbana que se tem conhecimento no interior do Brasil. Foi num domingo, perto das 6 horas da manhã, quando a polícia militar chegou e realizou ali uma violenta ação de reintegração de posse na comunidade Pinheirinho dos Palmares. Marrom, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos aqui da Rádio CT, né? Pois é, Paulinho, esse mês é um mês onde a gente está com toda a expectativa, com a ansiedade aí na flor da pele, né? Onde os 1.600, né? Família do Pinheirinho, que são 1.461 que vai para Pinheirinho, mais umas 90 que vai lá para os apartamentos. Então tá aí com as malas arrumadas, certo? Com as malas arrumadas, a maioria já entregou as casas, só está esperando dar o sinal verde para atravessar a rua, entendeu? Então tá muita animação do pessoal. Depois de tantos anos de luta, tantos anos de correria, sabe? A gente teve anos difíceis. Inclusive, Paulinho, você sabe que a partir de 2014 para cá, ficou muito difícil, né? Com a questão do governo federal, né? Do dinheiro que começou a cair. Cair a arrecadação, né? Então, para nós ficou muito difícil fazer movimento social nesse Brasil. Mas o Pinheirinho foi um dos movimentos que manteve aí, pagando, inclusive, a obra em dia, certo? Manteve a regularidade? Manteve a regularidade. Foi o único do Brasil. O único do Brasil que manteve a regularidade até hoje. Então, é um trabalho bastante sério, mas... O Marrom, são 12 anos de ocupação, porque ainda persiste. A ocupação, ela persiste agora, hoje, pulverizada, não é? Em casas de aluguéis, no fundo da casa da mãe, da sogra. A ocupação, ela deixou o local físico e tomou conta da cidade. Então, veja bem, hoje nós temos 90% dos trabalhadores do Pinheirinho morando em São José dos Campos, 10% em cidades no interior, né? Cidade de Jacareí, de Caçapava, a maioria em Jacareí. Tem um grupo que mora em Guarulhos e os outros estão espalhados para o Brasil inteiro aí. Mas veja bem o que acontece. 70% desses 90% está situado aqui na Zona Sul, Colonial, Imperial, Morumbi, Campos Alemães, Dom Pedro, né? Mas aí, Paulinho, mesmo tendo desocupação também, eu posso falar com orgulho, é a única desocupação que a gente manteve unida. Então, nós fazemos assembleia todos os sábados, todos os sábados. Durante esses 8 anos? Nós fazemos, durante 12 anos. Durante 8 anos, nós fazemos reuniões. E durante os 4 anos e 8 meses da desocupação, a gente conseguiu manter esse povo. Então, a assembleia gera por torno de 300 a 500 famílias, todo sábado, e alcança até 1.200 famílias quando o assunto é mais pertinente, entendeu? Então, acho que é o único movimento também do Brasil que a gente consegue fazer isso. Eu não lembro nenhum movimento que teve desocupação e as pessoas continuam fazendo a assembleia. É um trabalho muito bom, um trabalho nosso, um trabalho que é pioneiro aqui no Brasil. Esse trabalho ele está sendo copiado e está sendo levado para diversos países também, esse tipo de trabalhar. Ocupação
organizada. Esse tipo de organicidade, né? Eu acho que na Bolívia, acho que se não me engano, na Bolívia tem alguma coisa parecida e no Chile, certo? Tem alguma coisa parecida. O que nós fazemos foi feito na União Soviética em 1917, né? Por ocasião da Revolução Soviética, tinha um trabalho mais ou menos desse, para onde as famílias se reuniam, certo? Na Bolívia, inclusive, é engraçado. Eu estive na Bolívia, lá em Bolívia, é engraçado o seguinte, que cada morador da cidade, não é da ocupação, da cidade, ele tem que mandar um representante. Ele tem que mandar um representante para a reunião. As reuniões que tem, então manda um representante. Então alguém da família tem. Se ele não for, no outro dia ele é até punido. Então, mas é uma questão que é muito importante. Aqui na Bolívia é muito mais severo, então. Aqui não tem punição, mas a gente dá um puxão de orelha, porque assim, o que acontece hoje, Paulinho? Informação é uma coisa muito séria, é muito rápido. Uma coisa é você falar para uma pessoa. Você fala para uma pessoa e quando ela passa para 10, está distorcido. Quando você fala para 1.000 pessoas, a 1.000 pessoas vai falar a mesma coisa. Essa 1.000 pessoas vai passar para mais 1.000, certo? Quando ela passa para mais 1.000, nós atingimos o que nós queríamos. Muito bom. Nós atingimos o que nós queríamos. Se chegou a 3.000, já não é o público nosso. O público nosso é aquele lá. Você entendeu o que é? Tipo assim, ó. Então tem 1.000 famílias do Perim. Aí vai 500 nas assembleias. Quando eles passam, os primeiros que ficam sabendo são os 1.000, os 500 que estavam só faltando. Essa notícia de torcer vai ser para a quarta comunicação depois. A quarta comunicação não interessa para nós mais. Porque para nós é interessante fosse o primeiro comunicado, entendeu? Então, agora, o Marrom, mas como se deu a ocupação do Pinheirinho? Aonde é que você estava e como foi descobrir essa área que era uma área abandonada, da massa falida da empresa Selecta, do empresário Naginarras? Como foi o conhecimento da área? Então, veja bem, no começo foi, o pessoal ocupou aquelas casas do CDHU, dali do Campo dos Alemães, que fica em frente à Salina, certo? Eles ocupou, estavam fazendo aquelas casas. Quem ocupou na época era um vereador, Santos Neves, que ocupou junto com o pessoal, porque ele achava naquela época que o prefeito, na época, que era o Manuel Fernando, ia dar cobertura. A partir da hora que o Manuel Fernando não deu cobertura, o que ele fez? Ele saiu, foi embora. Aí entrou, acho que o Giba, alguém do PT, não sei quem entrou lá, mas também não tinha cacife para bancar. Que também era vereador e ligado na regularização dos terrenos mas o cacife ali, ele tinha que ser muito forte. Aí eu estava em Caraguatatuba naquela noite, né, que foi uma coisa muito rápida, dentro de 2 dias todo mundo foi abandonando, né? Aí eu recebi uma ligação, eu estava tentando tirar umas férias, pela primeira vez eu estava tentando tirar umas férias, aí ligaram para mim e disseram, Marrom, tem um problema aqui, eu queria que você visse aqui. Aí eu fui, parei o carro, isso era meia-noite, chamei todo mundo, fiz uma reunião, certo? E fiquei lá com eles. Aí logo em seguida teve a desocupação, né? Eu fiz um acordo inclusive com o coronel na época. Aí nós saímos, ele falou, se você... Lá da Avenida Salinas. Lá do Conjuntinho, onde estão ocupadas, as casinhas lá. Já no Campo dos Alemães. Tinha ocupado as casinhas. A Salina foi uma vitória minha bem antes. A Salina eu consegui colocar. Então, aí fizemos um acordo com o comandante, é o seguinte, olha, comandante, se vocês saírem em paz, eu não vou mexer mais com vocês. Aí nós saímos e caminhamos até o Campos Alemães. Quando nós ocupamos o Campos Alemães naquele dia, o que aconteceu? A Guarda Municipal entrou dando tiro, brigando com as pessoas, batendo. Mas vocês ocuparam aquele campão do Campo dos Alemães? Alemães? Do Campos Alemães. Aí a Polícia Militar... A Guarda Civil. Deu tiro, deu porrada, eu apanhei pra caramba. Aí chamaram a polícia, nós fizemos um acordo de sair. Saiu, acabou, nós vamos embora. Aí a Guarda perdeu a batalha, certo? Aí nós ficamos no campão. Aí eu sentei com o Cury, que era... O Manuel? Não, com o Cury, que era o secretário de governo na época, com o Manuel Fernando, certo? E em frente ao juiz aqui, de São José dos Campos, não sei o nome do juiz na época, e ele perguntou assim, tem Secretaria de Habitação de São José dos Campos? Eu falei, não tem. E aí ele falou assim, a partir de hoje está determinado que São José dos Campos tem que criar a Secretaria de Habitação. Não foi o Manuel que fez, o juiz autorizou, mandou ele fazer a Secretaria de Habitação de São José dos Campos, não tinha ainda. Aí foi engraçado que o Cury disse, Marrom, olha o que o Cury fez, né? O Cury, não, Manuel e o Cury, falou assim, olha, desde que você não ocupa nenhum terreno da prefeitura, aí nós não vamos mexer com vocês, não. Aí você deu a deixa, né? Aí eu pedi para um amigo meu verificar uns terrenos, que a gente tem um pessoal que verifica, aí notou-se que o terreno do Bentinho não era do Bentinho. O terreno do Assis... Era conhecido como o terreno do Bentinho e que o Assis era o chamado feitor. Aí nós descobrimos que o terreno pertencia ao Naginar, ele tinha grilado o terreno, o Bentinho tinha grilado e passado para ele, certo? E que nunca tinha pago imposto. Aí
Quando foi no dia 24, dia 26 de fevereiro, isso foi um mês depois, né? De 2004. 2004, aí nós lotamos 3 ônibus, fomos para o Carnaval de São José dos Campos, aí ficamos no Carnaval até 2 horas da manhã, aí depois que nós viemos do Carnaval, aí nós já foi direto para ocupação. Vocês comprovaram que aquele terreno, então, não era do comendador Bentinho, que é o dono do Hotel Urupema? Não é, nunca foi. E não era também do Assis, não que é do tinha uma Assis. vaquejada lá. E o Naginar tem um documento, um suposto documento que é dono também, que não é dono também, né? Bom, vocês ocuparam, então, o Pinheirinho por 8 anos. Então, ficamos 8 anos. O que eu fiz também, diferentemente de outras ocupações? Eu fiquei, Paulinho, você sabe, fiquei 10 anos no MST, né? Fazendo trabalho. Inclusive, quando o Zé Rainha foi preso lá no Pontal do Paranapanema, eu e minha companheira na época, nós fomos para lá para fazer esse trabalho de estar fazendo as reuniões, em Ventania, Presidente Prudente, Presidente Bernardo, aquela região toda lá. E eu fiquei muito tempo. Fui para o Espírito Santo uma época, fui para Minas, para o Rio de Janeiro. E aí tinha um tipo de ocupação, tanto rural como urbana. Você ocupava, juntava todo mundo, e comia tudo junto, bebia tudo junto, e tinha aquele rolo todo. Aí no Pinheirinho eu falei assim, olha, eu vou fazer diferente esse negócio aqui. Aí pensei, gente, é o seguinte, a partir de hoje, cada um vai ter um lote, vamos fazer ruas, fazer lote, e você vai tratar esse lote como se fosse sua casa. Aí foi que nós dividimos tudo em 250 metros, que foi um ciúme danado pela classe média, São José dos Campos, onde já se viu um cara do movimento, o pessoal morar numa ocupação e ter 250 metros. Aí foi dar 250 metros para cada morador. Aí, olha, cada um limpa e cuida da sua casa, cada um faz a sua comida. Aqui nós não vamos dar cesta básica, aqui nós não vamos dar nada para ninguém. Aqui cada um, vocês já pegaram o anzol, né? Pegaram a vara, já sabe pescar, cada um pesca seu peixe. Então foi a diferença que aconteceu no São José dos Campos, hoje é copiada para o Brasil todo. Tanto é que eu estive agora há pouco lá em Sumaré, em São Paulo. Inclusive, nós elegemos um vereador nosso lá, o William, né? Que é o vereador nosso lá em Sumaré. Sumaré. Ele fez a mesma coisa, com as 2.800 famílias. São chamadas ocupação organizada. Ocupação organizada. E o que aconteceu, Paulinho? Durante esse tempo todo aí, de 8 anos do Perim, vieram pessoas de mais de 60 países conhecer a ocupação. Do Brasil veio gente de todo lado, né? Eu fiz palestra em várias universidades federais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Fortaleza. Eu fiz várias universidades, falando para a molecada da universidade como que acontecem as coisas, levando o social. Porque tem uma coisa, Paulinho, que é muito interessante, eu já falei, e eu gosto de repetir quando a coisa é interessante, é o seguinte, o social ele é feito todo dia, o ano inteiro. O social não é dar cesta básica, né, o resto da vida da pessoa. É você dar cesta básica enquanto a pessoa precisa. Depois a pessoa tem que se virar. Não pode você dar uma cesta básica durante 10 anos para a pessoa. Agora, o que eu ficava muito assim revoltado com a comunidade é o seguinte, por exemplo, essa semana roubaram meu carro, né? Eu achei lá no Campos Alemães o carro. Estava no Campos Alemães, deixar lá e está tudo tranquilo. É que, às vezes, colega meu fazia palestra defendendo nós, defendendo o pessoal do Perim, e no dia seguinte ele ligava para mim, Marrom, roubaram o carro da minha cunhada, vê se está aí dentro. Sacanagem. Poxa vida. Sacanagem. Ou então o cara ligava dia 26 de dezembro e dizia, Marrom, sobrou, aqueles meninos não veio aqui almoçar na minha casa, sobrou muita comida, não tem alguma família pobre? Aí eu pensava, você pega essa comida, sabe, embrulha, enfia no lixo e joga fora, porque, cara... Existe um preconceito... Existe um preconceito geral, certo? Olha, veja bem, hoje mesmo, Paulinho, quando eu saí da rádio... Hoje pela manhã. Pela manhã, né? Eu passei ali perto do batalhão. Quando eu estava passando, passou 4 carros da polícia. Os 4 carros me encarou porque eu estava de boné. Eu estou de boné, sou negro e estou de boné. Então, o preconceito é assim. Quando você vê um cara de boné, você fala assim, esse cara, negro de boné, deve ser assaltante. Então, esse preconceito tá. Então, quando você vai na favela, numa ocupação, o preconceito é muito grande. Muito grande. Então, as pessoas têm esse preconceito dentro de si. E aí, o pobre também tem o mesmo preconceito? O pobre talvez tenha um preconceito pior do que a classe média. Pior do que a classe média. Bom, nós vamos para o segundo bloco. Agora a gente caminha, então, para o primeiro bloco, para o nosso intervalo. E a gente continua... Pois não. Só rapidinho. Quando a mulher faz barbeiragem no trânsito, a própria mulher diz, olha, só pode ser mulher. O preconceito está aí. Quer dizer, está na alma do brasileiro. Então, a própria mulher. A mulher fala, só pode ser mulher. A mulher fala, não é o homem que está falando, a mulher que está falando, só pode ser mulher. Então o preconceito está assim, É um preconceito de alma. Preconceito de alma. Um breve intervalo e a gente volta já contando a história do Pinheirinho dos Palmares aqui em São José dos Campos. Depois de 12 anos e 8 meses,
se fosse computado isso aí, são 1.000 e quantas casas? 1.461 casas, né? São mais 90 apartamentos e mais 126 famílias que vai receber auxílio aluguel até resolver os problemas deles. Então a gente volta já aqui no Clique Jornal com Valdir Martins, o Marrom do Pinheirinho. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Estamos aqui com o Valdir Martins, o Marrom, contando a história da ocupação do Pinheirinho, como ocorreu depois de dois políticos terem tentado fazer o ajuntamento dessas pessoas. Ele teve essa missão. A ocupação ocorreu em 2004, a desocupação em 2012 e agora nós já estamos chegando, depois de 4 anos e 8 meses de aluguel social, para a entrega das chaves das casas do Pinheirinho dos Palmares. Marrom, entre janeiro de 2012, que foi aquela violenta desocupação do Pinheirinho dos Palmares, foi por volta das 6 horas da manhã, quando a polícia militar chegou. Como foi aquele dia? Você foi avisado como? Porque vocês tiveram um senador da República e mais o prefeito da época, que hoje o atual deputado federal Eduardo Cury, que tinham se comprometido a permanecer com o povo naquela área. Como foi? Então, veja bem, Paulinho, naquele dia, um dia anterior, tinha feito um acordo com o governo do Estado de São Paulo, com a Prefeitura de São José dos Campos, com a Justiça do Estado de São Paulo, com o governo federal também, certo? Que ia se fazer no Pinheirinho, certo? Uma urbanização e que não haveria desocupação. Participou dessa reunião o movimento, né, advogados do movimento, os governos e mais deputado, o Adriano Diogo, que era deputado, o Marco Aurélio de Souza, também o senador Eduardo Suplicy.
Então, várias autoridades. Então, quando nós demos a notícia naquele sábado que estava tudo ok, então foi uma coisa bastante complicada. Eu, na época, eu estava no Pierinho, eu saí de casa, o pessoal estava fazendo festa nos setores, lá, tudo setorizado. Porque iam permanecer. Estava fazendo festa, eu não quis participar das festas, mesmo porque eu não sou muito de participar de festa. Eu costumo chegar depois que a festa começa e sair bem antes da festa acabar, certo? Então, eu sempre fiz isso. Aí eu recebi uma ligação de um cara dizendo, olha, Marrom, tem alguém ligou para dizer, Marrom, o pessoal de São Paulo, da favela de São Paulo, disse que tem um pessoal deslocando para São José dos Campos e deve ser desocupação. Aí eu fui até o Perim, conversei com a Juliana, que é a coordenadora, ela disse, acho que não é nada não. Aí liguei para os advogados do PSTU, na época que estava com a gente, e liguei, inclusive, para o Zé Maria, disse, vai dormir que você está com insônia, não tem nada não. Está delirando. Está delirando. Porque o acordo foi muito bem firmado. Bem feito. Aí quando foi lá para 4 horas da manhã, não, antes 3 horas da manhã, eu estava muito preocupado. Aí eu saí, voltei para o Perim. Aí quando eu voltei para o Perim, aí já começou a chegar o pessoal. Eu conversava, encontrei com os policiais e falei assim, olha, vamos fazer um pente fino aí, fica despreocupado, não é desocupação. Não é desocupação, é um pente fino, A gente está, para prosseguir com a urbanização, precisa fazer um pente fino, precisa tudo bem. Aí começou a chegar muito carro, mas como já tinha acontecido uns 15 dias atrás, um pente fino com mais de 500 policial, né? A gente já tinha tido aquela ocupação do exército lá dentro também, com mais de 300 policial, eu não estava nem preocupado. Aí eu só fui desconfiar que era realmente uma desocupação, lá pelas 5h30 que eu vi que era desocupação e a gente não tinha jeito de fazer mais nada. De um lado, os policiais militares, a Guarda Civil, 2 mil policiais militares. 2 mil policiais, 2 mil helicópteros blindados, GCM policial, bomba de gás, bala de borracha, cavalaria, spray de pimenta, cavalaria, cães, tudo isso. Tratores, tudo. Bom, então... A primeira desocupação, Paulinho, olha, eu atuo nessa área, né? Eu tive no Haiti, na época dos rolos todos, né? Uma casa para ser desocupada, ela leva 48 horas. Uma casa para ser ocupada. O Perim foi desocupado em 42 horas. 1.843 casas foi desocupado e passava o trator em cima, colocava um fogo. Bom, mas esse acordo foi quebrado por quem? Foi quebrado pelo prefeito de São José dos Campos, na época. Foi o prefeito? Porque quem assina é o prefeito, né? O prefeito que assina, na época ele que assinou. Mesmo porque eu conversando agora, posso falar de boa com o Penido, que é um dos coordenadores do Alco, ele disse que o que foi passado para eles não era verdadeiro. O que o prefeito na época passou para eles não era verdadeiro. Bom, com isso, são 4 anos de aluguel social, mas teve conquistas depois qual que é a disso? conquista? Nós somos o primeiro movimento do Brasil que recebe o aluguel social até hoje. 4 anos e 8 meses recebendo aluguel social. É o maior aluguel social do Brasil, né? São R$500. São 400 do Estado e 100 da Prefeitura, certo? E também é o primeiro movimento que teve a desocupação e vai pegar casa. Desocupação. Tem, só, por exemplo, nós fazemos o seguinte em São Paulo. Nós fazemos acordo, saímos e negociamos as casas, né? Aqui não, aqui foi desocupação. Então o governo hoje paga, faz a conta aí, 1.728 famílias a R$500 cada. É muito dinheiro. Então o governo está pagando cerca de 800 mil por mês. Vezes 5 anos, daria para construir quase outro Perim. Foram 1.000 e quantas famílias? Que recebe Bolsa Aluguel, 1.748. 1.748 vezes 500. Vezes R$500. 874 mil reais. Então, vezes 4 anos e 8 meses? Vezes 4,8. 4 milhões. Não. Você tem que fazer a conta. 4 anos dá 48 meses mais 8 meses, dá 56 meses, vezes 56 meses. Bom, então estamos por volta de 5, 6 milhões. Não, nós estamos por volta de 40 milhões. De 40 milhões, exatamente. Agora, e quanto vale o terreno? O terreno na época valia 36 milhões. 36. Só do aluguel social que a prefeitura poderia ter desocupado e reerguido ali um conjunto habitacional, que era o desejo, né, da maioria, ficou muito mais caro. Agora você pega mais a obra, que fica em torno de 200 milhões. Bom, vocês conseguiram com isso R$500 de aluguel social, que está
prevalecendo até a entrega das chaves. Até a entrega da chave. Que será que dia? A entrega da chave vai ser dia 15 agora. 15 de dezembro. Dezembro, né? E o pessoal vai poder mudar. Ia poder mudar dia 16, né? Agora o prefeito ligou para mim pedindo um favor aí muito grande, né? Mas a gente vai ver ainda, vai ter uma reunião amanhã às 2h da tarde com a Caixa, com o governo federal, com o governo do estado, com a prefeitura, com a Sabesp, com a Bandeirante e com a construtora. A Sabesp está alegando nesse momento que ela teve um problema por causa da chuva, um problema que dá para sanar em 2 dias, a gente tá vendo aí, né? Vamos fazer uma avaliação. Mas uma coisa é certa, eu posso garantir para você com toda tranquilidade. Dia 15 pega a chave e a gente passa o Natal dentro do Pinheirinho, não tem... Passa o Natal dentro do Pinheirinho dos Palmares. Isso aí é tranquilo, isso aí está acertado já. Só que não mais 1.700 famílias. Mas no Pinheirinho dos Palmares, bem menos, 1.400? 1.460 no Pinheirinho dos Palmares, tem mais 30 que vai pegar o Cajuru, 60 pega o Limoeiro ano que vem, e tem umas famílias, Paulinho, isso tem que ser bem claro. Olha aqui, no Brasil era R$ 1.600 o teto máximo para pegar a casa, R$ 1.600, né? A partir de junho de 2016 passou para 1.800. Então, somando o Pinheirinho, tem várias famílias que passou de 1.800. A gente conseguiu para essas famílias também que passou de 1.800. O que está ficando para trás? Está ficando as famílias de documentação, porque não tem jeito, é documentação. Tipo assim, explicando bem claro para o ouvinte. Uma pessoa é casada lá em Recife. Ele vem para São José dos Campos e fica... Constituiu família outra família aqui. Só que lá em Recife ele teve uma casa. Para ele pegar a casa aqui, ele tem que ir lá em Recife, divorciar e trazer a verbação e dar na mão da Caixa. Se eu não fizer isso, ele perde. Tipo assim, eu tinha uma menina que ela ia pegar a casa. Ela ia pegar a casa. Faltando 15 dias para ela pegar a casa, para ela assinar o contrato, ela casou com um cara que já teve casa. 15 dias ela perdeu a casa. Faltando 15 dias para ela assinar o contrato, ela casou com um rapaz que já teve casa. Mas não é justo a Caixa fazer isso com uma pessoa porque ela casou depois, porque a história dela não mudou. Pois é, né? mas a Caixa não vê isso. É uma coisa de juiz. A Caixa vê o seguinte: não pode dar 2 casas para uma família e não pode dar uma casa para 2 famílias, você entendeu? Não pode dar 2 casas para uma família só e não pode dar uma casa para 2 famílias. Porque juridicamente é problema para a Caixa depois. Por isso que a Caixa disse, olha, não tem jeito. Então é uma lei da Caixa, do programa Minha Casa Minha Vida, que fica difícil, gente. E outra coisa, e as pessoas que teve casa e vendeu. Aconteceu aqui, eu falo com toda tranquilidade de São José dos Campos, é o seguinte: na época do Dom Pedro, as pessoas ocuparam Dom Pedro e expulsavam as famílias da casa. Então, tem várias famílias que foram expulsas das casas. O que nós pedimos para o governo? E consta como são proprietárias. Então, o que nós pedimos para o governo? Para o governo pegar e reconsiderar. Eu estive conversando com a Anda essa semana, que é da Casa Paulista, que é do gabinete do Alckmin, com Pedro Guerra, que é da Casa Civil, do gabinete do Alckmin. Eles disseram para mim que não tem jeito, que é uma burocracia muito grande, só se o Ministério Público Federal adoçar. Lógico que o Ministério Público Federal não vai adoçar isso. Acho que tem que assumir isso ao governo. Mesmo porque quando a cavalaria e a tropa de choque entrou dentro do Pinheirinho, não pediu para o Ministério Público Federal. Não pediu autorização para fazer isso, né? Agora vai pedir autorização do Ministério Público Federal agora para fazer isso? Não pediu autorização do doutor Jair Salvador, que é da Defensoria Pública. Então, acho que é uma coisa muito, muito ruim. Mesmo porque, Paulinho, tem umas pessoas que foram expulsas mesmo. É lógico que no meio de 160 famílias, é lógico que tem 1 ou 2 que é espertalhão. Mas a Caixa tem como ver isso aí, certo? O cara escreveu um documento do próprio punho, explicando tudinho, mas o governo não considerou. Agora, dentro do Campos Alemães é diferente. Campos Alemães, as casas é da prefeitura. Quem deu as casas na época foi o Bevilacqua, né? Foi. Bevilacqua. Então, aí a prefeitura pode anular. A prefeitura pode fazer isso aí. Antônio José, não sei quem que é. Então, José. Mas aí pode anular, a prefeitura pode considerar. Agora, não sei se o Carlinhos não vai dar tempo que ele está saindo. Eu não sei se o Felício, que é o próximo. Mas quantas pessoas ficaram sem receber as casas? Hoje, cerca de 126 pessoas. A gente fala disso no próximo bloco com o Valdir Martins, o Marrom. As 126 injustiçadas duplamente do Pinheirinho dos Palmares. Um breve intervalo e o Marrom volta já para contar essa história. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT.
meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Valdir Martins, o Marrom. O Marrom, ele liderou uma maior ocupação da história brasileira de uma área urbana que ocorreu em 2004, uma ocupação que durou até o dia 22 de janeiro de 2012. Foram 8 anos de ocupação e de 2012 até agora dezembro de 2016, mais 4 anos e 8 meses de aluguel social. Essa desocupação foi considerada uma das mais sangrentas desocupação e desumanas aqui no Brasil, aonde depois de um acordo firmado com o Ministério Público, com o Governo do Estado, com a Prefeitura de São José dos Campos e também com um membro do Senado da República, teve a desocupação, foi desrespeitado o acordo e foi alguma coisa que até a Al Jazeera veio para acompanhar tanta crueldade numa desocupação. Marrom, na desocupação, você estava lá no Pinheirinho? Eu fiquei o tempo todo, eu fui o único cara que fiquei, né, conjunto da minha coordenação. Eu não tinha um advogado dentro da ocupação na época, certo? E ficou eu e os meus coordenadores. Inclusive, Paulinho, na época, eu fiquei escondendo lá dentro, porque eu... Você estava dentro do acampamento? Dentro do acampamento, só nós da coordenação, não todos os coordenadores, não tinha nenhum advogado lá dentro. E eu fui proibido de sair para negociar. Aí depois veio uma ordem de prisão para mim mesmo, né? Aí eu lembro até hoje que eu fiquei escondendo aqui, escondendo ali. Aí uma hora eu coloquei uma peruca, né? Para tentar driblar o pessoal. Eu fui, o helicóptero, onde que eu ia, estava mirando, sabe? Aí quando eu coloquei essa peruca, aí eu só tinha uma peruca, era da Emília. A boneca Emília? Aí não deu outra. Aí eu saí no meio de 40 policial, aí eles me pegaram e me levaram até uma altura aí, dizendo que a ordem era para acabar comigo. Da baixa. Da baixa. Inclusive foi engraçado quando o cara disse para mim assim: olha, você não deve sua vida a Deus, você deve a mim. E você vai... O policial
chegou a proferir essa palavra? Você não deve a vida a Deus, você deve a mim, e disse para mim, olha, você vai ser morto quando você voltar lá. Eu sei que você vai voltar lá e você vai voltar lá, e os caras vão te matar. Porque na cabeça dele estava todo mundo revoltado contra mim, sabe? Aí quando eu voltei no Campos Alemães, estava um pé de guerra, a vanguarda sendo queimada, pé de guerra, coiseira toda, né? Aí o que aconteceu, Paulinho? Foi uma coisa incrível. Os advogados na época, o Tony Donizete, todo mundo, a coordenação, todo mundo tentando fazer acordo, tentando organizar o pessoal e não conseguia. Aí quando eu cheguei, foi uma festa, todo mundo gritando, o Marrom chegou. Aí dentro de 15 minutos eu organizei o pessoal e levei para a igreja. 15 minutos. Paulinho, eu demorei, eu cheguei lá às 2 horas da tarde, quando eu consegui sair dentro do Perim. Com 15 minutos, eu organizei o pessoal, dentro de 15 minutos. Tudo aquilo que o policial achou que ia ser o contrário. Com 15 minutos. Eles tentaram reverter a situação e colocar você ali como culpado daquele... Para ser morto pelo pessoal. Pelo próprio pessoal. Aí com 15 minutos eu consegui. Aí falei pro Rochinha, falei pro Padre Ronildo, o Padre Ronildo estava fora, o Marrom, eu estou fora. O Padre Ronildo, inclusive, eu posso falar isso, cara, tem que falar a verdade aqui, né, Paulinho? Ele sofreu uma pressão dos comerciantes na época lá do Colonial, para não aceitar nós, né? Mas o Rochinha foi muito corajoso na época. O Rochinha foi lá e disse, vamos estourar isso aqui. O Rochinha abriu a porta da igreja e nós entramos e ali foi nossa guarida. À noite a gente estava dentro da igreja com a Polícia Federal. Tinha 2 carros da Polícia Federal conversando com a gente. Aí a militar jogou bomba e atirou na Polícia Federal. Aconteceu isso aqui em São José dos Campos? Aí, quando o oficial de justiça quando o oficial de Justiça Federal foi falar com o comandante aqui, que existia uma ordem para não desocupar, ele disse o seguinte, olha, se a Federal vir, receba a Federal a tiros. Isso foi a ordem. E quem fez tudo isso foi o Capês. O atual presidente da Assembleia? Não, o irmão dele. O irmão dele. O Capês que fez. Quer dizer, foi desrespeitado tudo que... Então, Paulinho, o que aconteceu naquela época, naquele dia, foi uma falta de governo, né? O governo federal não sobrepunha sobre o governo estadual e o governo estadual não respeitava o governo federal. A gente chama de estado de exceção, onde ninguém manda, é um estado de exceção. Tipo ali, faixa de Gaza, né? Um estado de exceção. Ninguém respeita a lei. Ninguém respeita a lei e diz, vamos fazer e depois nós vemos o que dá. Tipo assim... Agora, e a área do Pinheirinho? Foi retomado, a própria justiça devolveu a posse, mas essa posse ela é contestada até hoje como verdadeira, como falsa? Então, veja bem o que acontece. A Márcia Loreto, que era a esposa do Loreto aqui, que é o presidente do Força dos Campos, pela primeira vez também no Brasil, depois de 500 anos de descobrimento do Brasil, pela primeira vez uma juíza entrega... Pessoalmente ela entrega a posse para o dono do terreno. E aconteceu isso também. Eles desceram de helicóptero e a própria juíza entregou a posse para eles, né? Isso acho não, certeza que deve ter rolado uma grana violenta preta por trás disso aí. Até hoje eu não posso afirmar. Não posso provar. E acontece o seguinte, até hoje o Perim está lá, servindo para esconder para cobras, porque está lá abandonada, não paga imposto até hoje, nunca pagou quando era TR. Não pagava antes, quando era TR, não continua pagando. O que é legal para nós é o seguinte, a ONU recebeu o pedido nosso, né? E o governo do estado e algumas entidades vai ser chamado para ser ouvido na ONU, porque a ONU acatou o nosso pedido. Na questão da indenização, né? O que o jurídico de São Paulo decidiu? O jurídico de São Paulo decidiu que nem o CURE e nem o governo estadual tem culpa e que o único culpado é o dono do terreno. Então eles isentou, na primeira instância, que a Prefeitura do São José dos Campos e o governo do estado tinham culpa, dizendo que o culpado é o dono do terreno, certo? Então nós estamos aí com cerca de 1.400, 1.500 famílias que entrou em justiça. Nós estamos pedindo uma indenização por mais ou menos R$100.000 cada família. Está rolando. Porque além da casa tem os danos morais. Então, o que eles fizeram aqui em São José dos Campos? Eles dividiram e mandou para 12 varas, uma de São José dos Campos e 11 de São Paulo, para ficar difícil do movimento acompanhar. Então eles fizeram todo tipo de sacanagem que faz na justiça brasileira. Mesmo porque, Paulo, eu posso falar para você, aqui é eu que estou falando, você não é responsável que eu estou falando, responsável que sou eu. Eu não acredito
na justiça brasileira, não acredito no Supremo, não acredito. Não dá para acreditar. Não, o Supremo ele é desacreditado, cara. O Supremo ele não tem, é dois. E o que é preciso? Precisa o povo tomar vergonha na cara e ir pra rua e fazer briga de verdade, porque o povo reclama, mas na hora de votar eles continuam votando as mesmas pessoas, continuam elegendo as mesmas pessoas e às vezes quando vê um governo que dá oportunidade das pessoas estudar, o que as pessoas fazem? Em vez de estudar, eles vão para a escola, tranca a matrícula e vai tomar cerveja. Eu acho que as pessoas têm que, o Brasil tem que ser mais sério, certo? Porque mesmo abrindo ProUni, abrindo um monte de curso aí, eu conheço de cada 100 alunos que conseguem o ProUni, 40% tranca a matrícula e volta para a vidinha, sabe? Então acho que as pessoas têm que pegar as oportunidades e fazer a oportunidade. Esse Brasil tem que mudar, mas tem que mudar com as pessoas mudando. A mudança não pode vir de cima para baixo, a mudança tem que vir de baixo para cima. Quando o povo realmente quiser mudar esse país vai mudar, mas tem que ser muito sério. Tem que ter consciência para isso. Se não tiver consciência, não muda. Agora, o Marrom, a justiça iria fazer o leilão daquele terreno do Pinheirinho e ele foi barrado pelos os advogados, inclusive da massa falida da empresa Selecta, que é oficialmente, né, a proprietária da área. E a juíza, a decisão foi da juíza da 10ª, o juiz, né, da 18ª vara, que foi o Marcelo Barbosa, que cuida desse processo da falência. Essa empresa ainda tem tanto poder de barrar na justiça o leilão de uma área como aquela? Então, na Ginar é um dos caras mais poderosos do Brasil, né? O cara tem milhões e milhões em cash, ele não tem dinheiro em banco, né? Ele está proibido de entrar em 40 países ainda, né? A sede dele fica no Panamá, a sede do escritório fica no Panamá. O mais engraçado é que no mesmo prédio fica os dois escritórios, o escritório dos parceiros dele, né? E no Panamá, e no mesmo prédio fica o escritório dos adversários dele, sabe? Então fica no mesmo prédio no Panamá. Então é uma coisa fabulosa essa questão do Naginarra, certo? Então, o Lula, em 84, 85, ele disse o seguinte: cara igual o Naginarra tem que ser preso. Tem que ser preso. Aí quando o Lula foi presidente, ele foi passear com o Lula, não sei pra onde aí, entendeu? Desgraça isso aí. Né? Quer dizer, não honrou o que falou. Entendeu? Porque o cara. Agora, essa área do Pinheirinho são 1.300.000 metros quadrados. 57 alqueires. São 57 alqueires. É terra pra caramba. São 187, quase 200 milhões de reais que vale esses 1 milhão e esses 57 alqueires. Mas existe documento que mostra que ele é o dono? Vou contar um negócio pra você, Paulinho, que é muito sério aqui, que eu tô falando. Você sabe, e é bom falar isso aí pros ouvintes, né, que tá vendo aí, para ter uma noção que é. Nos anos 60, a família dos alemães, eles foram assassinados. Eles eram donos desde o Rio Comprido até Jardim Paulista. Uma faixa de terra muito grande, na hora de 60. Todos esses terrenos foram grilados, porque eles não deixaram herdeiros. Nenhum herdeiro deixaram. Tá? E essa área ali era dos alemães? Dos alemães. Então, Campos Alemães, União, Bosques do Eucalipto, Bosques de Peixe, tudo era dos alemães. Então, o que o pessoal fazendo? Eles foram grilhando as terras, né? E o Pinheirinho era o último reduto de grilagem, o próprio Interlagos era grilado, sabe? Então, como que o cara vai provar que o terreno é dele com quem que ele assinou o documento? Se os caras morreram, não deixou. Uma coisa é o governo, é o Estado, a prefeitura, tomar, que a prefeitura pode fazer isso. Ela toma e pode lotear, pode vender, ela pode fazer o que quiser. Mas nem isso foi feito. Tanto é que desde quando ele comprou o terreno, nunca foi pago impostos. Desde 83 nunca foi pago impostos. Quando era territorial. Quando passou a ser urbano, ele não pagou de novo, não está pagando, não paga até hoje. O que existia entre o Naginarras e os procuradores da prefeitura era um acordo. Então ele moiava a mão dos procuradores na época da prefeitura, na época do Cury, na época do Manuel Fernando, moiava a mão aí para cada procurador, o procurador pegava o dinheiro, embolsava e não processava ele, é isso que aconteceu. Quer dizer, e esses procuradores continuam aqui na cidade? Essa cidade ninguém muda, a cidade é maravilhosa, quem vai embora numa cidade dessa? Marrom, mas você está na iminência de chegar ao ponto alto da sua atividade urbana. Você é um ativista urbano, porque o Pinheirinho dos Palmares estava previsto inicialmente para março desse ano
a entrega do conjunto lá o Pinheirinho dos Palmares. Depois foi para abril, depois para junho e agora em dezembro. A gente pode falar no último bloco sobre essas mudanças de entrega? Podemos falar. A gente fala já, depois dos nossos institucionais. O último bloco de hoje com Valdir Martins, o Marrom, ativista urbano, falando da entrega das casas do Pinheirinho dos Palmares aqui na Rádio CT. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta ao último bloco aqui do Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor, à senhora, que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para poder divulgar tudo que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB e você pode observar na nossa programação. E lembrando a você, internauta e ouvinte, que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT, que é dirigida pelo engenheiro Gino Genaro, é conquistar audiência por meio de uma programação de qualidade. E é por isso que a gente sempre diz aqui nos nossos noticiários, aqui nas nossas entrevistas, que aqui na Rádio CT, o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Por isso, o nome Clique Jornal. Bem, o empreendimento Pinheirinho dos Palmares, que oficialmente são 1.681 famílias, ele tem o objetivo agora, definitivamente, de resolver esse impasse causado pela desocupação do Pinheirinho, aqui na região sul de São José dos Campos, que aconteceu em janeiro de 2012. As casas hoje
belas casas do Pinheirinho dos Palmares, que tem 46,5 metros quadrado, conta com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, além da possibilidade de utilização das áreas livres do terreno. O Marrom, Pinheirinho dos Palmares, hoje é uma realidade, valeu a pena 12 anos de luta, perseguição, gás lacrimogênio. O que é que você diz dessas 1.681 casas? Parece que um pouco menos, não é? 1.468. 1.468. Valeu a pena? Paulinho, quando você acredita na luta, quando você luta com coragem, determinação, certo? Vale a pena, né? Veja bem aqui, além de construir 1.461 casas para os moradores do Pinheirinho e mais os apartamentos, nós trouxemos para São José dos Campos a Secretaria de Habitação que não tinha, a determinação do juiz. E depois, com a entrada do Carlinhos, trouxemos para São José dos Campos a Minha Casa Minha Vida, que também não tinha em São José dos Campos. Só veio em 2013, entendeu? O que nós fizemos em São José dos Campos foi fazer a fila andar. Quer dizer, nós tínhamos uma fila de 13, 14 mil pessoas que ganham até R$ 1.600 que não tinha casa. E essa fila caiu, porque com a construção de 5 mil casas, essa fila cai para 8 mil e pouco das pessoas que ganham até R$ 1.600. Então, é uma conquista muito grande. Às vezes as pessoas não entendem, não compreendem, né? E às vezes a pessoa quer comparar o movimento com quem está na fila. Quem está na fila, você faz inscrição e fica em casa esperando. Agora, quem vai para o movimento é urgente, a pessoa não tem lugar de morar mais. São pessoas que ou ele vai para o movimento, ou então ele fica na Rua da Amargura, entendeu? Então foi muito bom esse trabalho. Aqui eu quero agradecer também aos parceiros também que estiveram juntos, os sindicatos, né? Os amigos, né? Pessoas da rádio, igual você e mais outros que teve aí, né? O Tony Leite, que sempre batalhou aqui, sempre batalhou. Aquele cara morreu batalhando pro Pinheirinho, entendeu? Então a gente tem que reconhecer essas pessoas que esteve lá da gente, que não é o Marrom, né? Igual eu falei para você, nós passamos, as entidades ficam, né? E o MUS, que é um dos movimentos mais pequenos do país, mas com uma capacidade gigantesca de elaborar, certo? Então, acho que a gente ser humilde, dar chance, dar oportunidade para aqueles que vêm, cara, é muito gostoso. E eu fico muito contente, Paulinho, que toda assembleia que eu faço, né? Eu vejo senhoras chorando, sabe? Quando eles vão visitar as casinhas, ficam com os olhos cheios de lágrimas, de alegria, certo? Então, nós temos hoje, Paulinho, 22 grupos de WhatsApp, onde a gente fala com cerca de 1.500 pessoas todo dia, conversamos, discutimos, brigamos, batemos, né? Então é gostoso fazer isso aí. E acho que é um orgulho para São José dos Campos. Vou contar um negócio para você. Esse dia, estava vindo um avião lá dos Estados Unidos, ia descer no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. E um americano levantou e disse: eu quero conhecer Pinheirinha de São José dos Campos. Eu quero conhecer Pinheirinha. Ele começou a falar para o pessoal que ele queria ir para Pinheirinha, sabe? Aí o cara contou para mim, eu disse: nossa, cara, eu assim, ele ainda falou assim: tem algum maluco carioca, deve levar ele para alguma quebrada aí, né? Porque ele queria conhecer Pinheirinha. Ele achou que chegou no Brasil, porque ele viu todas as reportagens do Pinheirinha, ele queria conhecer o Pinheirinha. Então, é cabuloso. É uma história que é contada no mundo inteiro. E daqui 200 anos, quem vir para o São José dos Campos vai saber que tem uma luta aqui, igual o Palmares, entendeu? O livro já está sendo preparado? Tem algum editor para contar essa história? Cara, tem um monte de gente fazendo fracatua por aí. Agora comigo, né, que tem um pessoal aqui, que eu não vou falar o nome, só falando, você sabe, que faz debate em faculdade, vai para a universidade fazer debate, dizendo que são os reis do Pinheirinho, conta toda a história, mas a história deles. Muito pelo contrário. Eles não perguntam para nenhum coordenador, não perguntam para nenhum líder, eles ficam contando história furada, né? Mas a verdadeira história é só perguntar qualquer morador do Pinheirinho que eles vão contar, a história é bonita, não precisa o Marrom contar, quando eles contam. Olha, todo mundo acabou ganhando com a história do Pinheirinho, com a perseguição, com a desocupação, porque a obra de 170 milhões deu 134 milhões e 300 mil é dinheiro do governo federal, 35 milhões e 400 mil do governo estadual. E o terreno, que deve valer uma boa fortuna, foi doado pela prefeitura. Quer dizer, todo mundo acabou, o Brasil inteiro acabou participando da reconstituição do Pinheirinho dos Palmares. E tem muita solidariedade do Brasil inteiro, sabe? Hoje as pessoas ligam para mim, perguntam, vai no Face, vai no Zap, pergunta. Então é muito bom. E outra coisa, Paulinho, ela ganhou uma admiração.
Essa semana passada, Paulo, nós fizemos um ato, até falei para você, coloquei, acho que você deu notícia, não consegui falar com você ao vivo. Exato. Nós fizemos um ato, e nesse ato a gente soube do Carrefour. Quero agradecer aqui com todo o pessoal do Carrefour, que foi muito gentil com a gente. A gente ocupou o pátio do Carrefour e o pessoal do Carrefour foi lá, deu maior assistência pra gente, né? Que eles achou que nós íamos ocupar o Carrefour, nós não íamos ocupar, né? Falei que eles depois nós ocupam, agora não. Aí, quando nós saímos do Carrefour para ir para a Caixa Econômica Federal, todos os prédios do Aquários, não estou falando de prédio, Aquários, começavam a balançar as bandeiras e aplaudir a gente e bater palma. Cara, eu nunca tinha visto isso. Que bonito. Então nós chegamos na Caixa e fomos bem recebidos lá pelo coordenador da Caixa aqui, certo? Então, a gente está fazendo a história de São José dos Campos. Paulinho, você está em São José dos Campos há muito tempo, né? Esse movimento, ele nunca quebrou uma flor, Paulinho. Nós nunca quebrou um carro. Nunca teve um acidente no nosso movimento, que a gente é muito sério, a gente faz uma coisa muito... Foi e é um movimento organizado muito do MOST. Marrom, agora, a Avenida João Rodolfo Castelli, ela só não foi duplicada, mas foi recapeada. Ela foi feita um novo asfalto, recapeada, prontinha, com fez um passeio de canto a canto na avenida. E o detalhe, as casas serão entregues dia 15. Dia 15 será entregue a chave. As chaves das casas. E a partir de 16 o pessoal já vai poder morar. Já pode entrar, morar naquilo que é seu. Um detalhe importante da organização é que todos poderão escolher os mesmos vizinhos e as mesmas ruas. Foi escolhido, então na época o pessoal falou assim, eu quero morar perto da minha mãe. Como é que funciona bairro de periférico, né? A mulher vai trabalhar, ela deixa o filho com a sogra, ou deixa com a avó, deixa com a irmã. Então nós achamos melhor o seguinte, vamos deixar igual, tá? Então nós pegamos o pessoal que morava perto do outro e colocamos tudo perto do mesmo. Quem era vizinho de quem? Quer dizer, ele foi tirado da região sul e colocado na região leste de São José dos Campos, e agora passa água, luz, canalização, tá tudo ok? Então, tem água, tem luz, né? Ok. E tem a coisa muito legal, que é aquecedor solar. Todas as casas têm aquecedor solar. Então, quando a mãe de família lá abrir a torneira da pia, vai ter água quente na pia e vai ter água quente no chuveiro. Todas as casas. Como é que você se sente de ter alcançado? Porque foi através do MOST que se criou a Secretaria da Habitação, que se criou um Pinheirinho dos Palmares, e o Minha Casa Minha Vida veio exatamente pela conquista do Pinheirinho dos Palmares. Não, eu me sinto à vontade de fazer outra coisa desse tipo. Você está pensando em reorganizar agora? Cara, brincadeira à parte, a gente se sente muito feliz, Paulinho. A gente se sente muito feliz. Por que a gente se sente muito feliz? Porque a gente sabe que não é um trabalho só meu, né? Quando a gente vê um trabalho sozinho da gente, a gente fica muito orgulhoso. Mas o que é diferente, é um trabalho de muita gente que estava junto, envolvido. Quando você tem centenas de pessoas que não confiam, mas tem aquela pessoa que está ali do lado, falando, conversando. Então, é muito legal. E mais legal ainda, Paulinho, é você mostrar para o mundo inteiro, né, que é preciso lutar e que é possível vencer. Isso é legal demais, né? Bom, Pinheirinho dos Palmares, entrega das chaves no dia 15 de dezembro para que os moradores possam passar o Natal em casa. Vão passar o Natal em casa. Já estão preparando churrasco. Acho que já tem uns 40, 50, 200 convites para passar. Então tá muito gostoso, né? Então a nossa queima de fogo vai ser lá no Pinheirinho, certo? Se não tem oficial aqui da prefeitura, vai achar que nós vai lá. Marrom, olha, em nome da Rádio CT, a gente se sente à vontade de dar esse abraço a você, esse povo todo do Pinheirinho dos Palmares. A gente deseja que o Pinheirinho dos Palmares possa ser o alicerce da moradia brasileira. Parabéns pela sua conquista, de todos os companheiros, as pessoas que lá estiveram, que estão lutando, em especial a você e a quem vai ter um teto para morar. Vai pagar o quê? R$25 mensais? A casa do Pinheirinho é de R$25 a R$87. De R$25 a R$80. Depende do salário. Vamos poder tirar de letra. Vai, tranquilo. Tem um endereço, um CEP. Com água mais barata. Quente. Água quente. E outra coisa, tanto a instalação da água como a instalação da luz, são aquela instalação do governo federal que é luz para todos e também que é uma coisa bem mais barata a água. É uma coisa muito bem feita. Outra coisa, bem rapidinho aqui. Talvez seja o primeiro bairro de São José dos Campos. Lá no Pinheirinho dos Palmares, de cada 10 casas, tem uma caixa, certo? Então, se alguém, lá não faz gato, não tem que fazer gato, mas se alguém fazer gato, automaticamente desliga 10 casas.
A Bandeirantes não pode cortar a luz das pessoas, né? Ela não pode, é proibido por lei. Mas se alguém ligar reclamando, ela pode cortar, certo? Então, se alguém fazer o gato, automaticamente cai 10 casas e alguém liga reclamando. Cidadania. Cidadania. É uma coisa muito bem feita, gostei, tá? Parabéns. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns, Feliz Natal e um excelente ano novo para a comunidade do Pirinho dos Palmares. Ô, Paulinho, eu que agradeço, você é um cara parceiro de primeira hora, sempre esteve do lado da gente. E eu tenho certeza que se você não estivesse no rádio, você estava lá com a gente ajudando a coordenar aquele negócio. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Um abraço. Bem, meus amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um jornal, Clique Jornal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Eu quero agradecer por mais esse dia, esse trabalho maravilhoso com essa entrevista aqui com o Valdir Martins, o Maon, a minha família, a família do Vale. Muito obrigado por todo o apoio dispensado aqui no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Apresentação aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, a direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade de todos vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.